Fico muito feliz, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na nossa casa de oração e trazer um tema que não é apenas uma exposição para a noite, mas é um tema de aprendizado também para mim, né, que busquei para melhorar também esta parte, que é a fé e a caridade. Nós precisamos entender um pouquinho, buscar um pouquinho, entender o que é a fé, o que é a caridade de fato. Às vezes a gente confunde, né, essas coisas que estão dentro do Evangelho. E quando a gente reflete, vai a fundo, busca realmente um entendimento, a gente verifica que, de repente, a gente está fazendo as coisas de maneira equivocada. Então, por isso eu sempre busco temas do Evangelho para a gente conversar. Né? E esse tema está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre todo o capítulo, mas nós vamos falar de uma maneira resumida, dentro do tempo exposto aqui da casa. Fé é uma palavra tão pequena, e tão poderosa, que nós vamos ver no longo da nossa exposição. A fé, ela vem do fides em latim, que quer dizer fidelidade. Então, já iniciamos por aqui. Nós temos que ter fidelidade conosco mesmo, com a nossa moral, e mais do que isso, com Deus. Devemos ser fiéis a Deus, temos que ter fidelidade a Deus. E como é que nós vamos ter fidelidade a Deus? Acho que todo mundo já sabe a resposta, né? Como é que a gente vai conseguir ser fiel a Deus? A fé é a mãe de todas as virtudes. Quem tem a fé vacilante, tem dificuldades em desenvolver as outras virtudes. Se ela é a mãe, ela é que dá a força, ela que dá a sustentação para nós termos coragem de enfrentar os problemas do nosso dia a dia. É ela que dá suporte para as nossas dores. Se nós não tivermos uma fé robusta, se nós tivermos uma fé vacilante, nós vamos estar sofrendo, né, por falta desta fé. E o que é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz lá no capítulo 19, item 3? A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. O Cristo passou, né, nos 3 anos de evangelização que ele teve aqui na Terra, sempre mostrando aos apóstolos, né, a maneira de se obter esta fé. E nós podemos observar, mais para frente vou mostrar isso aí, e é um detalhe bastante curioso, que enquanto Jesus estava entre nós, nenhum dos seus apóstolos ou discípulos fizeram qualquer, vamos dizer assim, milagre, fizeram qualquer prodígio. Então Jesus foi ensinando e preparando para que essas grandes coisas, tanto com as pequenas como as grandes, pudessem acontecer. Então nós não podemos de maneira alguma, né, abandonar
essa tão preciosa ferramenta que Deus nos deu. Não confunda fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais fé em Deus do que em si próprio. Aquelas pessoas, né, que se acham portadoras, né, de poderes materiais terrenos, inatingíveis, elas vão tropeçar uma hora, porque nada nós recebemos aqui na terra que não venha de Deus. Então a primeira coisa, como eu disse no início, precisamos do que? Fidelidade, ser fiéis ao Pai. Senão, nós não conseguimos dar o próximo passo na nossa caminhada. E por que isso, né? São Tiago escreveu apenas uma carta, mas ela vale ouro no que ela nos diz, no que ela nos traz. Ele diz que fé sem obra é morta. Se eu não fazer, como eu disse, fé é a mãe de todas as virtudes. Ela é a que nos dá a força, que nos capacita a enfrentar os problemas. Mas se nós apenas cruzarmos os braços e ficarmos orando em oração e não atender ao próximo, como disse Jesus, de nada vale. De nada vale. E por que isso, né? Não podemos confundir fé com crença. E é isso que nós, na maioria das vezes, nós caímos nessa regrinha. Fé não é crença e crença não é fé. Eu posso crer que estou aqui no Centro Espírita Celeiro de Luz, e que o Celeiro de Luz é a melhor religião, é a melhor doutrina para mim. Mas pode passar alguns anos e eu dizer que não, que a igreja evangélica é a verdadeira. Isso é crença. Então é muito diferente crença do que fé. A fé é uma ligação que nós temos espiritual tão forte com Deus que ela se torna inabalável. Eu coloquei na parte da religião, né? Fé é entrega da vida a Deus. Fé é entrega. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, antes, né, do episódio lá da crucificação, ele se ajoelhou numa pedra e começou a orar a Deus, enquanto os seus apóstolos esperavam lá embaixo. E ele orava a Deus. Aí, e até nesse ponto é interessante, porque as pessoas, muita gente diz, né, que Jesus é Deus. Como é que Jesus poderia orar para ele mesmo, né? Se ele estava orando a Deus? E ele chorou. Ele disse: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. E aí depois no final ele disse, né, pois seja feita a tua vontade, e não a minha. Isso é fé. Isso é a fé, é o exemplo, é uma profissão de fé. Sempre a vontade de Deus. Né? Aqui temos um exemplo que às vezes a gente, quando eu falei da presunção, eu busquei, hoje ainda agora, antes de vir para cá rapidinho, eu busquei uma coisa interessante nessa presunção que nós, e a maioria das religiões, a maioria das pessoas, né, que professam as religiões diferentes têm. Né? E João respondeu dizendo: Mestre, vimos que uma pessoa, né, em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Os discípulos viram uma determinada pessoa, né, que não fazia parte dos seguidores de Jesus, né, e essa pessoa estava lá fazendo coisas que Jesus fazia, expulsando demônios, curando pessoas, tal.
E os discípulos vendo aquilo, foram até o cidadão e disseram: ó, tu não pode fazer isso e tu não me segue. Olhem a resposta de Jesus. Isso é interessante para nós. Nós temos várias religiões aqui no Brasil, na nossa região temos várias religiões, e olha o que Jesus responde. Jesus, porém, lhes disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e que possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra mim é por nós. Isso é mais um exemplo, e é muito pouco falado. Isso aqui está em Marcos, né? Marcos capítulo 9, versículo 38 a 40. Muitas religiões deixam isso de lado, porque nós temos a verdade, né? A verdade está conosco. A verdade não está conosco, a verdade está em Deus. A verdade está nos evangelhos. Ninguém detém o poder da verdade, né? Então eu peguei essa passagem aqui para trazer aquele ato antes lá da presunção, da crença. Eu creio que aqui no Centro Espírita está a verdade. Eu creio que lá na Igreja Católica está a verdade. Não. A verdade está em Jesus, a verdade está nos Evangelhos. Por isso que a fé é entrega, e entrega de coração. Não a uma religião, a um sistema, e sim a Deus, a Jesus e aos seus ensinamentos. Aqui tem uma passagemzinha que eu faço questão de ler aqui, que é bem no início, é pequenininho. Quando veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe aos joelhos, de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do meio do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus e perguntaram: por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o poder da fé, né? E Jesus, o que é que ele faz com isso aqui? Ele diz: não eu, você, qualquer um, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia fazer grandes coisas. Mas tem coisas, primeiro, nós vamos ver em seguida, que nós precisamos, antes de ter a fé do grão de mostarda, trabalhar. Aqui é a passagem, né, aquela que Jesus afirma: se tivesse fé do tamanho de grão de mostarda. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades que trouxemos ou criamos. Aqui é outro ponto importantíssimo. Aqui é que nós temos que trabalhar, que às vezes, né, muitos expositores aqui falam sobre a reforma íntima. Então, quanto mais nós trabalharmos a questão da reforma íntima, a nossa fé vai aumentando um pouquinho. Por quê? Porque a resistência às mudanças para o bem é uma montanha a ser transposta. Nós resistimos. Às vezes, nós
criamos justificativas para não fazer o bem. Porque isto, porque aquilo, né? Porque se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Né? Nós construímos várias justificativas para simplesmente fazer o bem, que é atender o próximo. Que esteja na nossa família, que esteja na nossa comunidade, onde quer que nós encontramos. Não precisa ser espírita, pode ser de outra religião. Não precisa ter religião, pode ser uma pessoa que não acredite em nada, que isso não existe, todo mundo acredita em alguma coisa. Né? E também o comodismo. Alguém vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar, que às vezes é necessário. É cômodo eu vir na casa espírita, sentar, ouvir a palestra, tomar o passe e ir para a minha casa e continuar a vida tal como ela é. E como é que é a nossa vida em casa? Se nós saímos daqui da mesma forma como entramos e não agregamos nada para a nossa vida, de nada adiantou. Isso é a crença. Eu creio, mas eu não tenho a fé, minha fé é vacilante. Porque eu saí daqui, tudo voltou ao normal, comodismo. É uma montanha. As paixões orgulhosas. Tem pessoas, por isso aqui, humilham as outras pessoas, até por brincadeira. Humilham as pessoas, porque eu faço isso, faço aquilo. Fulano, mas tu, podia fazer um pouquinho melhor. Isso aí morreu aqui e acabou-se. Todo mundo vai para baixo da terra. Né? Por quê? Porque elas querem continuar a fazer o que estão fazendo. Vamos por assim. Que eu adoro chegar no final de semana e tomar todas. E aí chega alguém para mim e diz, olha, Fulano, dá para treinamento um pouquinho para a tua saúde, para o teu bem. Mas o que é isso? Nem vai aproveitar a vida enquanto a gente está aqui. Né? E assim, gente, são montanhas simples. Não são aquelas montanhas do Grande do Estado, são montanhas muito menores que nós não conseguimos. A cegueira do fanatismo. A cegueira do fanatismo, ela é um perigo, a gente sabe muito bem, né, como funciona, principalmente lá no Oriente Médio, que as pessoas se matam crendo, se elas tivessem fé, elas vão fazer aquilo, crendo que vão ser recebidas lá no paraíso. Né? A má vontade. As oportunidades aparecem todos os dias da nossa vida. Todos os instantes, as oportunidades para fazer o bem aparecem. Mas às vezes nós estamos ocupados demais para fazer aquele ato. Às vezes nós estamos tão ocupados que a pessoa só quer falar alguma coisa, quer desabafar o coração por alguns minutinhos. E nós dizemos, olha, agora não dá. Vem outra hora. E não era isso que Jesus mandou a gente fazer. Amar o próximo como a ti mesmo. E continuamos aqui, né? Os preconceitos, a batalha que a gente viu agora nessas semanas atrás aí, a respeito do aborto, né? Lá no judiciário, até a mídia apresentava uma coisa, apresentava outra. Gente, na África, as pessoas estão morrendo no mar, atravessando para a Europa, e ninguém dá bola. E lá não é feto, são crianças já. E ninguém se preocupa com isso. Nós estamos debatendo, o aborto, tudo por causa de questões religiosas. Que na verdade, isso deve ser levado a sério, sim, é uma questão importantíssima.
Mas não vamos ficar mergulhados numa situação dessa e esquecer do resto. E por último, temos aí o famoso egoísmo, o eu, a individualidade. As pessoas têm um medo de perder a sua individualidade, que até se abraçarem, elas têm preconceito. Até de dar um abraço a outra, ou apertar a mão de uma pessoa estranha, elas têm preconceito. Acham que vão perder a mão, acham que vão perder alguma coisa. E isso, minha gente, nós precisamos trabalhar, porque senão, onde é que vai estar a nossa fé? Nós temos a fé no que, afinal de contas? Jesus Cristo, naquilo que Ele ensinou. E não adianta. O Evangelho é a receita. É a única receita que nós temos. Não adianta pegar um texto do Evangelho e modificar segundo as nossas conveniências, porque não funciona. A lei universal, ela é imutável. Deus não vai estar se preocupando de você estar se debatendo na rede das suas conveniências. Deus não vai estar se preocupando. Ele sabe que você vai dar com os burros na água e vai voltar atrás um dia. Porque nós vivemos num ciclo de reencarnação. O que você não aprender aqui, agora, nesta vida, vai aprender em outras vidas. Leon Denis tem um livro que diz, ou se caminha pelo amor ou pela dor, você escolhe. Ah, mas eu estou tão infeliz. Ah, mas eu tenho tanto problema. Problemas todos nós temos. Não existe ninguém na Terra que viva sem problemas. Eu tinha falado no início ali, que antes, enquanto Jesus estava entre nós, nenhum dos seus discípulos ou apóstolos fizeram prodígios, curas ou outras coisas nesse sentido. É aqui um exemplo de fé vacilante, mas eu vou falar primeiro de uma coisa que muita gente pode estar se perguntando. Por que tem pessoas que têm a facilidade de, nas dificuldades, estar sorrindo, ajudando, mesmo sem condições, está lá com uma palavra afável, que até toca o coração de muita gente? Porque essas pessoas, elas já vieram com a fé inata de outras reencarnações. Elas já vieram com a fé prontinha. A gente pode dar um exemplo na frente ali, eu vou passar logo em seguida para o slide, um exemplo. Ela não se preocupa, quem tem a fé inata, que segue realmente Jesus, ela não se preocupa com mais nada a não ser ajudar o próximo. Ah, mas a minha casa, meus filhos, meus móveis, a televisão, a comida do cachorro. Isso aí é coisa material. Tem gente que às vezes acha que, como eu falei anteriormente, as conveniências da vida. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Agora, eu posso dizer que estou seguindo Jesus, aí é outra história. Então, a fé pode ser inata, aprendida em outras vidas, ou ela pode ser conquistada. Como no caso, quando a gente vem de centro espírita, a gente escuta a palestra, a gente faz a reflexão, vai buscar esta verdade dentro dos evangelhos, ver se realmente está ali isso escrito. Porque o evangelho, ele sempre será atual. Quando Cristo passou, ele não escreveu nada, mas os discípulos, os seus apóstolos escreveram, quando ele passou, ele deixou a mensagem perfeita. Basta que nós nos atemos e vamos lá encontrar, buscar. O que é que nós estamos precisando? O que é que eu estou precisando? Qual é a minha dor? Qual é a minha mágoa? Mágoa. Aquela manchinha preta. Eu preciso arrancar isso de mim.
Ah, eu não gosto de alguém. Por que eu não gosto de alguém? Eu tenho que amar. Jesus manda eu amar. Por que eu não gosto de uma pessoa? Vamos se aproximar, vamos, né, quebrar este ciclo. Aquele acreditor prefere diz: Senhor, chama-me ao teu encontro. E Pedro foi, iniciou a caminhada dele sobre as águas. De repente, vacilou na fé e Jesus teve que estender a mão. Olha só, quem estende a mão? Jesus. Então, quando nós vacilarmos na nossa fé, a gente sentir assim que alguma coisa muito pesada está nos nossos ombros, nós temos que nos recorrer a quem? A Jesus. Porque se nós não temos a nossa fé ainda, essa fé robusta, nós estamos caminhando, temos que dizer para Ele, temos que dizer para o Cristo, conversar com Jesus e dizer: Senhor, me ajuda que eu estou precisando, eu não estou conseguindo, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Já vem a certeza, né? Já muda. Se o Senhor me ajudar, eu consigo. E é verdade. Se o Cristo estender a mão, Ele vai te levantar. Mas você precisa ter fé que isso vai acontecer. Certo? Quando eu falei a fé inata, eu trouxe essa imagem, que é aquela pessoa que está desprendida de tudo quanto é coisa a seu benefício. Madre Teresa de Calcutá. Ela não se importou com mesa, cadeira, móveis, televisão, vida social, nada. Ela veio e se dedicou, porque ela já tinha no espírito dela esta fé de convicção. Eu vou fazer porque isto é o certo. É isto que Jesus manda fazer e eu vou fazer porque eu tenho fé. E fez. E nós não vamos escapar disso, gente. Se nós quisermos passar por uma evolução, nós temos que nos entregar a Jesus Cristo, entregar a essa mensagem e fazer aquilo que Ele está nos pedindo. Não tem desvio do Evangelho. Ninguém vai se desviar do Evangelho e vai fugir. Nós precisamos aprender a modificar o que sentimos no nosso coração. Falar de caridade é falar daquela porção da pessoa capaz de realizar a abstração de si mesmo, de si própria, para dedicar-se ao outro. E ela se dedicou na íntegra porque a fé dela era robusta, a fé dela era do tamanho de um grão de mostarda. Quase um grão de mostarda. Daí para frente, aí as coisas são muito mais maiores, né? E uma coisa interessante, até eu vou voltar aqui. Uma coisa interessante aqui é que a Madre Teresa de Calcutá, ela teve até nos Estados Unidos, e ela se debateu com governantes para defender as pessoas, principalmente as mulheres. Ela peitou governantes, afrontou a justiça para poder proteger. Até convém, talvez no próximo, eu traga, né, a vida da Madre Teresa de Calcutá aqui e o que ela fez, né, para poder cumprir a sua missão. Ela não teve medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé desafia. Quem tem fé não fica, porque se eu fizer isso vai acontecer aqui, se eu fizer aquilo vai acontecer aquilo outro. Não. Quem tem fé vai à frente e faz realmente o que tem que ser feito. Um exemplo, né, de fé é o centurião. Jesus reconheceu a fé nele. Ele tinha o servo que estava doente e ele saiu e foi atrás de encontrar Jesus. E chegou lá e pediu para Jesus se deslocasse de onde estava até a casa do centurião para que Jesus, impondo as mãos sobre o servo, curasse. E Jesus
né, como está na imagem, um exemplo assim, botou meu nome e disse: não preciso ir até a tua casa. Vai, que a tua fé curou o teu servo. A tua fé curou o teu servo. Jesus não foi na casa do centurião. Apenas a vontade daquele general, daquele centurião romano, em deslocar-se atrás de Jesus para pedir o socorro para o seu servo, foi suficiente. É uma demonstração de fé. Ele simplesmente diz: eu vou, porque se eu falar com ele vir em minha casa e tocar no meu servo, ele será curado. E nem precisou Jesus ir. Jesus já deu a mensagem. Quando ele chegou lá, realmente, o servo já tinha sido curado. Isso é exemplo de fé. Isso é exemplo de acreditar em Jesus. Bem, aí, o que é que aconteceu? Né? Jesus foi crucificado, muitos dos apóstolos se omitiram, Pedro negou 3 vezes, apenas Maria e João foram no Calvário. Mas a partir de um momento em que os apóstolos se reuniram, a partir de onde chama Pentecostes, é que eles começaram então a fazer os prodígios que Jesus fazia. Principalmente a partir daí. Aí, para algumas igrejas, diz que naquele momento desceu o Espírito Santo. E que Jesus esteve entre eles. Aí vários apóstolos, até o próprio Paulo, que não conheceu Jesus, também começou a fazer curas. Isso a gente chama de profissão de fé. Acreditar e realmente fazer aquilo que Jesus sempre nos mandou. Essa imagem aqui para mim é uma imagem maravilhosa, que é do samaritano. A melhor imagem, a melhor passagem, a melhor parábola do que a do bom samaritano não existe. Porque se esperava que o sacerdote passasse e ajudasse o homem ferido. Se esperava que o conhecedor da lei fizesse a mesma coisa. Passaram. E aí vem um samaritano e acolhe o homem. Então essa aqui é o início, uma aventura, é um quadro que deve ficar na nossa mente. Né? Por quê? Devemos fazer a parte que nos cabe e confiar na parte que cabe a Deus. Nós temos a nossa obrigação de fazer, mas nós somos limitados. E quando nós atingimos esse limite, quem toma as rédeas é Deus. É aí onde existe a fé. Senhor, eu cheguei ao meu limite, me ajuda. Todos nós temos os nossos limites. A gente às vezes cansa da luta, da vida, e a gente às vezes esquece da poderosa ferramenta que o Cristo nos deu. E aí temos exemplos fáceis, que os quadrinhos estão apresentando. Coisas simples, por exemplo, passar uma senhora numa rua. Olha o cidadão lá, a imagem que o cidadão é todo cheio de tatuagem, de piercing, de coisa. E às vezes a gente passa pela rua e opa, e aí ele ajuda a senhorinha lá a passar. Aqui um jovem distribuindo alimento para as pessoas que estão lá jogadas debaixo dos viadutos, desprovida. Imagina nessas noites frias. São coisas simples. Isso aqui é ato de fé. Porque se essas pessoas não acreditassem, elas não estariam fazendo isso. Estariam em casa de televisão. Esse senhor que tirou o chinelo e deu para a menina ali que não estava descalça. Coisa tão simples. Mas quantos de nós já passaram pela mesma situação e nem nos tocamos para essa situação?
E para finalizar, né, uma simples conversa numa calçada de uma criança. Criança abandonada lá na calçada de uma praça. Nós pararíamos para fazer isso? Será que nós, no nosso dia a dia, nós faríamos? E olha só, olhem o véu na cabeça dela, tá, pessoal? Esse detalhe aqui, ó. Ela é muçulmana. O menino estava lá, ela simplesmente parou e sentou para conversar com a criança. Então, a fé, ela não pertence à religião A, B, C, D ou a qualquer sistema. Ela é pura e simples a entrega da nossa vida a Deus. A entrega. Nós estamos aqui porque Deus quer que nós estamos aqui, que nós permanecêssemos aqui. Mas para quê? Para simplesmente viver essa vida e não levar nada quando partirmos? Não. Jesus colocou aqui porque Ele quer que nós evoluamos, nós caminhamos seguindo suas diretrizes. E dentro das diretrizes dele, a felicidade. Quem tem fé robusta é feliz, embora não tenha nada e embora sofra. E tem gente que diz, nesse mundo não há felicidade. Há sim, nós precisamos, o nosso coração precisa estar cheio de coisas boas. Se a gente for dormir à noite, e quando deitar na cama, dizer, muito obrigado, Senhor, por eu ter ajudado aquela pessoa, por eu ter feito isso. Muito obrigado por não ter feito aquela coisa ali que ia dar errado. Nós temos essa relação, nós temos que conversar com Jesus Cristo. Nós temos que conversar, né? Porque Ele se apresenta, né? Ele se apresenta como essa criança para nós. Ele se apresenta como essa pessoa faminta. Ele se apresenta naquela senhorinha, nessa menina. E nenhum deles está de terno e gravata. Nenhum deles está... Opa, passei para trás aqui. Está bem pronto, né? Quando a gente vai num lugar, né, quando a pessoa está bem pronta, bem vestida, a gente recebe bem, né? Mas quando chega uma pessoa assim, depois está trabalhando, meio sujinha, a gente já... Os preconceitos, eu falei lá atrás. Né? E na casa espírita? Né, dona Lúcia? E na casa espírita? Né? Aonde temos que ter a fé robusta para que as coisas funcionem? No atendimento fraterno. Nós temos que abrir o nosso coração, ouvir os problemas, atender, rezar, para que Jesus interceda por aquela pessoa que está precisando. É isso que o atendimento fraterno faz na casa espírita. A gente abre o nosso coração, coloca as nossas dificuldades. Não vai haver receita. Ali dentro não vai haver receita, nem medicamento, nada. A receita, gente, é Jesus. Quando a gente está naquela porta, vamos abrir o nosso coração para receber essa figura. No passe, os passistas têm que estar imbuídos de amor, muito amor no coração. Livre de qualquer problema, porque aqui eles vão estar fazendo a transmissão da energia, tanto energia física quanto energia espiritual. Todos os passistas estão assistidos também, né, por trabalhadores do mundo espiritual que estão aqui entre nós. A gente sabe, nós espíritas, sabemos que entre nós aqui tem vários espíritos que vieram conosco e estão aqui dentro, né, estão me assistindo a palestra. E que outros mais elevados estarão ali dentro ajudando, né, os trabalhadores. Isso só acontece porque nós temos fé nessas coisas.
A famosa caridade espiritual. Né? E as nossas águas. Né? Todos vocês, quando naquele momento, né, que o dirigente fala sobre a fluidificação das águas, faz a oração, todos nós somos corresponsáveis pela gotinha de medicamento que colocamos ali dentro. Quanto maior a fé, mais forte é a gotinha do medicamento que nós colocamos ali dentro. E isso funciona para tudo. Tá? Águas só são fluidificadas, né, porque temos fé. Se tivéssemos fé, seria uma água como qualquer outra. E agora, olha essa mensagem para finalizar, exatamente, passando 5 minutinhos, né? 5 minutinhos para finalizar agora. Olha essa mensagem do Chico, né, o que ele diz aqui. Fechar com essa mensagem. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido para o outro lado, para outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Chico Xavier. Então, minha gente, não é religião que nos fortalece na fé e que nos eleva. É Jesus Cristo e o Evangelho. Certo? Não existe justificativa para não se praticar a caridade. Essa é a frase final que eu quero deixar com vocês. Não existe justificativa. Tá? Isso aqui não é o segundo ato. Esse é o primeiro ato. Eu escutei já algumas vezes, né, que as pessoas, não, primeiro nós, depois... Não é assim que as coisas funcionam. É de igual para igual. Faça-se. Né? O segundo mandamento de Jesus. Né? Faça-se ao outro aquilo que ele fizesse para ti. É igual. Não existe superioridade de ninguém. Todos somos iguais. E assim que nós deveremos continuar para poder ir nos elevando passinho a passinho, nessa reencarnação um pouquinho, na outra. Mas o que fica e o que deve permanecer é a fé. Cada tijolinho, manter a nossa fé no Evangelho de Jesus e botar um pouquinho em prática, que eu garanto para vocês, vocês se sentirão melhores nesta vida, vocês se sentirão mais felizes. Quem pratica a caridade são pessoas mais felizes. Há um sentimento muito bom no coração quando você faz uma coisa boa para outra pessoa, sem pedir nada de troca. Então essa é a mensagem para vocês. Uma boa semana toda e que Deus abençoe a todos.